eventos com professores renomados. 5º Seminário de Música de Canoas, de 15 a 21 de julho. Local: Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Canoas, Rua Florianópolis 520, Matias Velho. Realização: Assembleia de Deus de Canoas e Demadic. Apoio: Rádio Esperança, no coração dos gaúchos, 24 horas. Depois do CD Ceifeiro da Última Hora, agora chegou o novo lançamento do cantor Sandro Figueiredo. CD Vencedor. Eu te consolo, te sustento, filho meu, com minha presença, eu estou contigo. Adquira lançamento nas melhores livrarias evangélicas ou pelo fone 9793-4127. Cantor Sandro Figueiredo. Vencedor. ZYK 209, 1390 kHz. Rádio Esperança, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No Missão Quadrangular. Este programa é apresentado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida João Pessoa 539, bairro Cidade Baixa, Porto Alegre. Comece tudo, pare de sofrer. Quer de volta sua paz, que as esquinas deste mundo lhe roubaram, e se sente sem valor. A Igreja Quadrangular traz a Porto Alegre os Gauchinhos de Deus. Dia 22 de julho, às 9 horas da manhã, na Avenida João Pessoa, número 539, em frente à Redenção. Venha com seu chimarrão nesta manhã gaudéria. Boa noite, muito boa noite, ouvintes do programa Missão Quadrangular. Estamos em mais um programa ao vivo pela rádio Esperança 1390 AM, e você também pode acessar pela rádio esperanca.com.br e nos ver pelas câmeras ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Esperança. E eu quero agora, neste momento, o pastor Kleber, ele vai estar passando Salmos Revelação para você. Estes estão se colocando na brecha em favor da obra de Cristo e recebendo o Salmo Revelação da Palavra de Deus. Antônia Maria Lourdes Silveira está recebendo o Salmo Revelação 144. Maria Alice Pique, o Salmo 145. Margot de Fátima Gonçalves dos Santos, o 146. Ayrton, Cooperador Fiel, o 147. Ermaci Pique, o 148. Maria do Carmo Correia, o 149. Kátia Nunes Correia, Mulher de Fé, o 150. Maria Leopolda Marafon reinicia a corrente de salmos, recebendo o Salmo 1. Leila Marli, o Salmo 2. Arlete Beatriz Ávila Weigetner recebe o Salmo Revelação 3. Mariana Oliveira de Oliveira, o 4. Diego Petriche Santos, o Salmo Revelação 5. Maria Helena Fraga Batimanza, o 6. João Jorge de Matos, o Salmo 7. Nair Messa, o Salmo 8. Maria Viegas Naibert, Diaconisa Fiel, o 9. Catarina Moreira de Almeida recebe o Salmo Revelação 10. Na Protásio Alves, Daniel Antunes Carneiro, Missionário de Cristo, o Salmo 68. João Luiz de Veira, o Salmo 69. Mateus Luiz Kronovski Neves, Jovem de Fé, o Salmo 70.
Marli Terezinha Pereira, Missionário de Cristo, 71. Lourdes Santos Fagundes, Diaconisa Fiel, 72. Claudete Rosa Nunes, o 73. A missionária Marli recebe o salmo Revelação para Lili, Guri, Nina. O salmo 75 para a missionária Noeli e o filho Rui. Vera Regina Costa Oliveira recebe o salmo Revelação 76. E Eli Cunha da Silva recebe o salmo Revelação 77. Então, ouvintes, meus amigos, o programa Missão Quadrangular, nós estamos neste programa todos os dias às 18 horas, 6 horas da tarde, graças aos semeadores da Palavra de Deus, em que eles semeiam a palavra e colhem milagres. E nós vamos estar agora homenageando a esses aniversariantes. A família Quadrangular está homenageando hoje, dia 14 de julho, Vanessa Bobsin Silva. Ela é neta da irmã Maria Elcida Silva Bobsin. E hoje também está aniversariando Pedro Caetano Silva Brum. Ele é neto da irmã Maria Leci Gersi Brum. Vanessa Bobsin, Pedro Caetano, estenda suas mãos e receba de Cristo o maior de todos os presentes, que é a saúde, a prosperidade e a proteção divina. Um feliz aniversário. Dos leões por ser fiel a Deus, seja sempre fiel. Então estamos aqui na Rádio Esperança 1390M. Quero mandar um grande abraço para minha esposa Kellen, um beijo especial para minha esposa, para o José Carlos, a Raquel e a minha princesinha, a Rayane. Um grande beijo no fundo do coração. Então, nós estamos aqui na Rádio Esperança com os nossos convidados aqui de Testemunhos de Vida, o quadro que edifica a sua vida. Então, eu quero receber aqui Pastor João Dutra. Boa noite, Pastor João. Boa noite, Pastor Fernando. Boa noite, Pastor Carlos, Manuel. Boa noite a todos os ouvintes do programa Missão Quadrangular. E quero também receber a sua esposa, Pastora Nara. Boa noite, Pastor Fernando. Boa noite, Carlos, Manuel, e a todos os ouvintes do programa Missão Quadrangular. E nós estamos aqui também com o nosso pastor Carlos Manuel, que estava louvando semana passada, louvando a Jesus com os louvores, deu um grande sucesso aqui na Rádio Esperança, muitas pessoas aqui ligando, pedindo música, pastor Carlos, e dentro do possível o pastor Carlos está buscando os hinos que os irmãos aí estavam pedindo pelo telefone semana passada. Boa noite, pastor Carlos. Boa noite, pastor Fernando, pastor Anara e pastor João e todos os ouvintes da Rádio Esperança que estão nos escutando pela AM 1390 na Rádio Esperança, abençoado por Deus, e também a Missão Quadrangular, que todos os dias, 6 horas da tarde, levando uma palavra de fé aos corações. Glória a Deus. Então, eu quero que você, antes de eu começar esse quadro Testemunhos de Vida, eu quero que você ligue para um amigo, ligue para um irmão, ligue para um colega de trabalho e convide para que essa pessoa esteja assistindo o programa Missão Quadrangular e ouvindo testemunhos desses servos de Deus aqui, porque nem sempre foi assim a vida deles como é atualmente. Deus, Ele transforma vidas. E graças a Deus que Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário por todos nós, para que hoje sejamos livres em Jesus. Então, você ligue para um amigo, que eu tenho toda a certeza
que esse testemunho vai edificar a sua vida, vai mudar a sua história, em nome de Jesus. Você vai se identificar com muitas coisas que esse testemunho, com muitas palavras que o pastor Carlos, a pastora Nara vão estar falando aqui, e você vai ser edificado nesta noite, em nome de Jesus. E enquanto isso, nós vamos louvar a Deus com um louvor do missionário Carlos. Ele vai estar louvando ao Senhor. Só o Senhor resolve da melhor maneira. Só o Senhor encontrou-me a solução para os meus problemas, para os problemas seus. Só o Senhor resolve, pois Ele é Deus. Confia, confia, confia só nele. Confia de todo o teu ser. Espera que Ele resolve, não chores mais. Confia, porque somente Jesus vai resolver. Mesmo que te pareça ser impossível, os teus problemas, seja ele o que for, contra o Espírito Santo não tendes blasfemado. Cristo resolve tudo com muito amor. Confia, confia, confia só nele. Confia de todo o teu ser. Espera que Ele resolve, não chores mais. Confia, porque somente Jesus vai resolver. Glórias a Deus, glória ao Senhor Todo-Poderoso. Então, você já ligou aí para um amigo, uma amiga, para ouvir esse programa Missão Quadrangular? Então, eu quero dar um outro aviso também. Amanhã, às 9 horas da manhã, Avenida João Pessoa, número 539. E amanhã, 7h30 da noite, Avenida Protásio. Amanhã, 7h30 da noite, Avenida João Pessoa, número 539. 9 horas da manhã, amanhã do Altar dos Milagres. E 7h30 da noite, o culto da Chave da Vitória. E você também, se ficar mais perto, você pode ir também amanhã às 9 horas da manhã, na Avenida Protásio Alves, número 4496. Lá vai estar o pastor Carlos ministrando o louvor, como esse louvor lindo que ele ministrou agora neste momento.
E ele vai estar lá às 9 horas da manhã, Avenida Protásio Alves, número 4496. E eu vou estar, a pastora Sandra vai estar na avenida, amanhã às 9 horas da manhã, Avenida João Pessoa, número 539. E amanhã é um dia de missões. Alcance o perdido a qualquer custo, em nome de Jesus. Então, muitas vezes nós olhamos só para nós mesmos, olhamos e não olhamos para o próximo, porque o Senhor diz na sua palavra: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então quem é o nosso próximo? Aquela pessoa que nós precisamos ganhar para Jesus. E essa é o lema da Quadrangular, é ganhar almas como as estrelas do céu e as areias do mar. E nós queremos, como um pastor, ele perguntou para a igreja, perguntou assim para a igreja: Deus, ele perguntou algo assim, dizendo, agora eu não estou lembrado mais da pergunta, mas daqui a pouco eu vou estar falando dessa pergunta na questão de missões. Então, alcançar o perdido a qualquer custo. Nós devemos esvaziar o inferno e povoar os céus. Em nome de Jesus, amanhã, culto de missões, você vai estar sendo abençoado, porque quando nós nos preocupamos com o reino, Deus nos abençoa em nome de Jesus. E nós vamos começar com esses testemunhos de vida, com o pastor João Dutra e com a pastora Nara. Boa noite, pastor João Dutra. Então, como é que foi a sua vida antes de conhecer Jesus? Boa noite. É verdade, como a gente estava falando, né, antes da gente entrar aqui, a nossa vida não era viver, era vegetar. Sem Jesus a gente não vive, a gente vegeta, né? Conhecedor da palavra, né? Mas estava distante do Senhor e distante da casa de Deus. E eu tinha o desejo no coração, eu nunca perdi esse temor de Deus, mas eu não tinha forças, né, para voltar para o Senhor, para a casa de Deus. E foi muitos anos distante da casa de Deus, muitos anos perdido da minha vida. E um dia o Senhor colocou a Nara, minha esposa, né, na minha vida, no meu caminho, e através dela eu voltei para o Senhor. E a nossa vida, a nossa história de vida é da água para o vinho, totalmente transformada, né? Foi maravilhoso o que Deus fez e o que Deus está fazendo na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade. Eu também, quando entrei na igreja, entrei com a minha vida derrotada, com uma filha, sozinha. Trabalhava, mas nunca tinha dinheiro. E o diabo é que roubava, né, as nossas vidas. Mas quando eu conheci Jesus realmente, comecei a obedecer, deixei de lado aquela vida de pecado, de fazer coisas que não agradavam a Deus. Realmente Jesus transformou a minha vida. E é algo assim engraçado que eu conto para as jovens, que eu queria muito um companheiro, um marido abençoado. Eu via os casais e pensava comigo assim, como eu queria ter alguém do meu lado que fosse fiel. Daí eu aprendi com um pastor que eu deveria escrever a forma detalhada como eu queria o marido, né? E daí a gente brinca e ri muito. E eu escrevi numa agenda que eu queria um marido abençoado, trabalhador, que fosse fiel. E realmente Deus me deu um marido abençoado, que hoje trabalha na obra. E então Deus transformou a minha vida, restaurou a minha vida, me deu uma família, aquilo que eu sonhava Deus me deu. Agora nós temos uma família abençoada, eu tenho uma vida financeira, eu e meu marido somos empreendedores. Quando nós nos tornamos semeadores na nossa igreja, Deus nos abençoou, não é mesmo? Verdade. E logo que eu me converti, né, eu em seguida logo comecei a ser dizimista, com muita alegria. Eu entendi, né, antes de eu me converter eu pensava, mas
que eu quero na igreja, né? Eu, quando era mais jovem, claro, né? Anuecia, né? O mundo falava mais alto na minha vida e eu passava às vezes na frente da igreja, mas o que eu quero na igreja? Eu vou pra balada, né? O que eu quero na igreja? Dando meu dinheiro pro pastor, dinheiro pros pastores, comprar carro novo e essas coisas que eu pensava, né? Mas eu estava enganado porque eu não ouvia a voz de Deus. Mas no momento que eu entendi e entreguei o meu coração para Deus, eu converti o meu coração e converti o meu bolso também. Passei a ser dizimista com muita alegria, ser patrocinador do programa de rádio com muita alegria, ajudando o aluguel da igreja. E eu estava falando com o pastor Fernando, né, de que quando eu pegava o dinheiro, eu pegava o envelope do aluguel da igreja, quando eu pegava a carteira, que eu ia pegar o dinheiro, eu ouvia nitidamente no meu ouvido aquela voz: poxa, o que tu quer? Tu não tem nenhum terreno, tu não tem uma casa para morar, tu não tem um terreno, o que tu quer? Ajudando com aluguel de igreja. E eu repreendia, né, ainda estava dando os primeiros passos, está repreendido, e o Senhor vai me honrar. E realmente o Senhor nos honrou, e eu faço o pouco que eu faço com muito, sou dizimista, ofertante, ajudo no aluguel da igreja, programa de rádio, né, com muito prazer, com muita alegria. Todas essas campanhas nós estamos sempre enganjados nas campanhas, colaborando. E a obra é do Senhor, não é do pastor. E eu pensava, não, mas é o pastor que não, a obra é do Senhor. E o Senhor nos honrou, né? Hoje temos uma vida muito abençoada, porque antes eu ganhava razoavelmente bem, mas o mundo falava mais alto, me levava para a noite, vivia rodeado de amigos, né? E o dia que pagando cervejada, pagando churrascada. É como colocar o dinheiro num saquetel furado. Saquetel furado, diz na palavra. No livro de Ageu, né? Um saquetel furado. Entrava pelo um bolso, saía pelo outro. É verdade. E o dia que eu me converti, naturalmente eu parei de fazer essas coisas, né? Sumiram todos os amigos, né? Mas aí começou a sobrar, né? O Senhor nos abençoou e hoje temos uma vida, né, espiritualmente muito abençoada, e financeira, que é muito importante, claro. Muito, muito abençoada também, né? Daí a gente encontrou na igreja amigos abençoados, né? Filhos de Deus, que são realmente, a gente conheceu quem são os amigos, né? O segredo de vitória. Ensinaram o segredo de vitória. O segredo de ser fiel a Deus, né? Como diz em Malaquias 3:10, né? Verdade. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. E eles fizeram prova de Deus. E a partir do momento que nós entregamos o dízimo, o espírito devorador sai da nossa vida. É repreendido. Porque não importa quanto a pessoa pode ganhar, mas o espírito devorador, ele leva tudo. É verdade. Não importa, não é mesmo, pastor João? É verdade. E no versículo 11 de Malaquias 3:11, ainda o Senhor fala, né? E repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da vossa terra, né? Exatamente. E você que às vezes fica pensando, será que isso é verdade? Será que não é? Faça uma experiência, você vai ver a diferença. Fazer prova de Deus. Né? Pensa de quem serve e quem não serve ao Senhor. É verdade. Cada um aqui tem o seu carro, não é verdade? É verdade. Agora, eu tenho a minha empresa, trabalho com decorações de festa. Pode falar um pouquinho da empresa. Eu trabalho com decorações de festa, de casamento, 15 anos, formatura. Tenho o meu carro, né, que eu trabalho. O João também tem a empresa dele, tem o carro dele. Então tudo foi o que Deus nos acrescentou quando nós começamos a ser, somos fiel, e Deus é fiel para com quem é fiel com Ele, né? Tudo nos foi acrescentado. Tudo o que o diabo roubou de nós, o que o diabo roubou do João, muitos anos de trabalho, que ele trabalhou, ganhava bem, mas ia num saquetel furado. Deus nos restaurou, nos restituiu, né? E dentro de 4 anos, depois que ele se converteu e que nós casamos, nós conquistamos nossa casa própria, nossos carros e uma vida abençoada, uma família restaurada e abençoada, para a honra e glória do Senhor. Hoje vocês têm de filhos a Laurinha, a Laura, o Natan, filha casada, a Carol, abençoada. Temos uma família restaurada e abençoada, para a honra e glória do Senhor. Porque a partir do momento que nós olhamos a oferta como um investimento, porque a oferta, ela é amor, dízimo é lei, e o amor, ele está acima da lei.
Então, quando nós olhamos a oferta como perda, a oferta se torna algo penoso para nós. Mas quando nós olhamos com amor e damos aquilo com amor, com alegria, aquilo nos volta em bênção para a nossa vida. Verdade. Então, quando nós ofertamos para o reino de Deus, nós devemos ofertar, como diz na palavra de Deus, ofertar com alegria, não duvidando, mas crendo que o Senhor vai estar devolvendo 100 vezes mais para a vida daquele que está ofertando, daquele que está dizimando, em nome de Jesus. Então, nós estamos aqui na Rádio Esperança, com o pastor João, pastora Nara, e espero que esse testemunho tenha edificado a sua vida e que você tome uma decisão na sua vida. Se muitas vezes a sua área financeira está presa, você não está conseguindo prosperar em todas as áreas, não estou falando só financeira, na sua saúde, em todas as áreas da sua vida você não está tendo bênção na sua vida, você faça a prova com Deus. Vá na Avenida João Pessoa, número 500, 9 horas da manhã, ou às 7h30 da noite, e veja o que o Senhor pode fazer por sua vida. E veja o milagre de Deus na sua vida. Só basta você obedecer. Deus nos deu livre-arbítrio para que possamos escolher obedecer ou não obedecer. Nós que estamos aqui, nós preferimos obedecer. E por isso nós temos a mão de Deus, a bênção de Deus sobre nossa vida. Se você optar por obedecer a Deus, Deus vai te acrescentar muitas bênçãos na tua vida. Você vai ter multiplicação na tua vida, em todas as áreas da tua vida. Mas você precisa obedecer à palavra de Deus. Nem mais nem menos. Você tem que fazer aquilo que Deus diz na sua palavra. Trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E o Senhor diz, fazei prova de mim. E o Senhor ainda promete que repreende o espírito devorador da tua vida. Quem sabe o devorador está devorando as suas finanças. Mas eu quero nessa noite orar por você, para que Deus possa te dar força, para que você possa sair de onde você estiver e ir na Avenida João Pessoa, número 539, bairro Cidade Baixa, em frente à Redenção, ou às 9 da manhã ou às 7h30 da noite. E você também, se ficar mais próximo, você pode ir às 9 horas da manhã na Avenida Protásio Alves, número 4496. Nós vamos orar por você, ouvinte do programa Missão Quadrangular. Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado por este programa Missão Quadrangular que nós estamos aqui, Senhor. Muito obrigado por esse testemunho do pastor João, a pastora Nara, Senhor, que, ó Senhor, testemunharam daquilo, Senhor, do que Deus fez na vida deles, Senhor. Ó Senhor, que esse testemunho possa ter edificado este ouvinte que está nos ouvindo agora nesta noite. Ó Senhor, toca com o teu Espírito Santo, com cada vida que está aqui nos ouvindo, os milhares de ouvintes que estão nos ouvindo neste momento, eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo e possam se convencer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Ó Senhor, nós abençoamos agora todos os objetos diante ó Senhor, do rádio, Senhor, o copo com água que essa pessoa colocou, Senhor, que esse copo com água se torne um santo remédio, que no momento que essa pessoa tomar o copo com água, ela receba a bênção de Deus, receba o milagre de Deus na sua saúde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. E eu quero também colocar o anúncio do Olho Gordo, e você vai estar ouvindo no final deste programa. E eu quero desejar uma boa noite a todos os ouvintes do programa Missão Quadrangular. Que Deus abençoe a sua vida. Nós voltamos amanhã, 18 horas. Programa Missão Quadrangular.
Amigo, amiga que está aí do outro lado do rádio, alguém cheio de inveja pode estar tentando destruir a sua vida. Prepare-se. Em agosto, a campanha Desfazendo os Laços da Inveja. Em agosto nós chamamos a tua atenção. Cuidado, mas muito cuidado. Olho gordo é coisa séria.